CBN Maringá, primeira edição. Apresentação, Brenda Karamaski. Agora 9h47 e a gente vai falar sobre acidentes escolares. Qual é a responsabilidade dos professores, da instituição? O que a lei diz a respeito disso? São muitas as dúvidas, muita coisa pode acontecer dentro da escola e para saber os detalhes sobre tudo isso, a gente fala agora ao vivo com o advogado especializado em Direito Educacional, também professor e mestre em ensino, Fabiano Ferreira. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Brenda, e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN novamente. Fabiano, vamos falar um pouquinho então, a gente está com uma volta às aulas agora, né, acontecendo ainda, as crianças saíram há pouco das férias, estão voltando para as aulas e os pais, é claro, ficam sempre com um pouco de receio, ficam um pouco preocupados, principalmente quem já passou por alguma situação de acidente em ambiente escolar. O que é que os profissionais da educação precisam ficar atentos e qual que é o procedimento que a lei diz que deve ser adotado em caso de algum acidente com criança, com adolescente no ambiente da escola? Ô Brenda, obrigado por essa questão, mas antes a gente precisa primeiro explicar para o ouvinte o que seria um acidente em termos jurídicos, né? Porque muitas vezes algo que ocorre, Brenda, ele não é considerado um acidente, né? O acidente, ele é um evento inesperado e indesejado e que causa danos materiais ou mesmo outros danos pessoais à pessoa que sofreu o acidente. E, principalmente, ele é algo não intencional, ou seja, ele ocorreu por esse motivo. Ocorre que, Brenda, que muitas vezes o que ocorre dentro do ambiente escolar, ele não tem essa característica. Ele é fruto de uma negligência, de uma imprudência ou uma imperícia, né, por parte das pessoas que atuam no ambiente escolar. E sendo caracterizado ou estando caracterizado a negligência, a imprudência ou a imperícia, aí não é mais acidente. Ele é um evento que causou um dano ao sujeito, à criança ou adolescente, e inclusive passível de indenização material e financeira e outras formas de reparação. Então, entendendo, né, o que é e como é que a gente julga o que foi acidente, o que não foi acidente, explica para a gente, então, o papel de cada um, porque a gente sabe, tem o professor que acompanha a criança que estava ou não estava no momento do acidente, tem a instituição em si, né? Quais são as posturas que a instituição precisa tomar? A gente teve um caso recente aqui em Maringá que não foi de um acidente, mas de algo que aconteceu com uma criança, né? Uma professora teria agredido a criança em um CMEI e os pais só foram comunicados na volta às aulas. Isso aconteceu quase um mês antes, então, e essa comunicação demorou a acontecer, até por isso esse caso ganhou tanta repercussão. Como que deve ser o procedimento legal disso? Brenda, neste caso que você acabou de relatar, que eu também tive conhecimento pela mídia, aí já está um ponto. Não foi um ato não intencional, né? Pelo que foi divulgado, foi um ato intencional. Ou seja, aí, neste caso, a depender das consequências desse ato praticado pelo professor, poderá haver ali um processo de sindicância que vai levar a uma punição na esfera administrativa. Pode haver um processo judicial na esfera civil para reparação de dano, questão material, e também, Brenda, pode ocorrer, conforme a gravidade, uma investigação na parte criminal, porque pode ter causado lesão corporal de forma dolosa. Então, são 3 situações. A escola, ela tem um papel. Os gestores da escola, o diretor, a coordenação pedagógica, ele tem obrigação legal, Brenda, de comunicar o fato imediatamente. Imediatamente significa logo após ter ocorrido. Você não pode deixar para o dia seguinte. Então, você tem que comunicar o fato primeiro para os pais e responsáveis. Se não for uma situação muito grave, né, de um acidente que dependa de atendimento médico especializado, então a primeira coisa que você comunica aos pais, vai fazer todo o atendimento pedagógico para aquela criança ou adolescente, para proteger ela daquele fato,
e dar os encaminhamentos legais, que é o que, Brenda? A produção de documentação narrando exatamente o que aconteceu naquele caso, e também, Brenda, a abertura de uma investigação interna, né, da instituição para justamente averiguar se o fato ele ocorreu não intencional ou se ele ocorreu por forma de negligência, imprudência e imperícia. O que significa isso, Brenda? Um profissional que está destinado, por exemplo, no recreio da escola, a cuidar do pátio, né, das crianças e dos adolescentes que estão ali. Tem 2 ou 3 profissionais. Qual que é a função dele naquele momento? É estar justamente cuidando para evitar que situações que tenham a previsibilidade de acontecer não ocorram. Então, se ele não atuou para prevenir essas situações que são previsíveis, ele pode ser responsabilizado também. O profissional que está ali determinado a fazer aquela função e a instituição, seja ela pública ou privada, Brenda. A gente está falando de acidente, existe uma infinidade de acidentes que podem acontecer. Pode ser um tombo, pode ser um dedo que prendeu ali na porta, pode ser um atropelamento saindo ali na escola, pode ser muita coisa, né? Então, como que a gente identifica realmente se esse fator de risco já existia, se podia ter sido evitado, se não podia, para entender melhor cada situação? Ô Brenda, tem uma pesquisa realizada no estado do Paraná que ele apontou potenciais causadores de acidentes na escola. Em primeiro lugar, são a questão de escadas, né, que não estejam adequadamente sinalizadas, com corrimão, rampas, pisos irregulares e escorregadios, né, que podem causar o tombo, rede elétrica, comportamento do próprio aluno, né, ao se expor a situações de risco, canaletas sem proteção, aquelas balas que escorre água, que pode o aluno pisar ali e gerar um acidente, aulas de educação física, situação de central de gás irregular, brinquedos, Brenda, se for para criança, aqueles brinquedos que eventualmente ela pode ingerir ou causar uma lesão nela própria ou num colega, os parques com brinquedo, onde tem escorregador, aquelas casinhas que as crianças sobem para escorregar. Estes são os 10 principais fontes causadoras, ou seja, a partir dessa listagem, Brenda, o gestor daquela escola, daquele estabelecimento, ele tem que observar se esses fatores de risco estão devidamente de acordo com a norma, né? Por exemplo, uma canaleta, se ela tem uma grade que vai evitar de pisar, se a parte elétrica da escola está em perfeito estado, onde a criança não possa movimentar um fio. Então, essa é uma primeira questão que o gestor da escola ele deve tomar cuidado, porque a pesquisa indicou que são esses aqui os principais potenciais causadores. Quanto aos acidentes, tem uma outra pesquisa feita, salvo engano, pela Unifesp, Brenda, que ela colocou os seguintes acidentes mais comuns no ambiente escolar: a queda, fraturas, escoriações, né, que quando você rala, causa assim, esse dano mais superficial, cortes ocasionados por vidros, e choques elétricos. São os 5 acidentes que mais ocorrem no ambiente escolar. E na maioria das vezes, eles ocorrem, Brenda, justamente porque a instituição não tomou as medidas preventivas necessárias. Para a gente encerrar nossa entrevista, aconteceu já o acidente. Para quem que a escola tem que ligar antes? O pai e a mãe precisam ser comunicados, o responsável ali o quanto antes. Mas e se é grave a ponto de ter que chamar socorro? Para quem que a escola, o diretor, o professor que presenciou, liga antes? Isso aí foi uma questão muito importante que você mencionou. Quando ocorre um acidente que necessita de atenção médica especializada, o primeiro procedimento é um profissional da própria instituição que passou pelo treinamento de primeiros socorros. Esse profissional ele é acionado para promover os primeiros socorros, e no mesmo instante você deve ligar, no caso, para o SAMU. Se na sua cidade não tem o SAMU, tem o SEAT, né, o Corpo de Bombeiro, para que o profissional que esteja ali prestando primeiro atendimento, ele possa promover essa ação para garantir a integridade física e a vida dessa criança até que o atendimento com toda a estrutura necessária chegue.
Na sequência e imediatamente após ligar para o SAMU, deve ser comunicado aos pais ou responsável que esteja lá na ficha do aluno, a mãe ou o pai, para que ele tome ciência daquela situação. E na sequência, quando tudo estiver resolvido, a escola deve promover o relatório detalhado de tudo que ocorreu e, se necessário, abrir uma investigação para apurar a responsabilidade. Então, este é o caminho correto a se proceder num caso de acidente que precise de atendimento médico. E, por fim, Brenda, só uma informação também muito importante de uma pesquisa de 2019, ela apontou em um estudo específico em algumas escolas que nenhuma escola realizou o registro completo de acidentes que incluísse todas as informações necessárias. Ou seja, esse documento que eu falei por último ali, que ele vai explicar o que aconteceu, nessa pesquisa apontou que as escolas não preencheram corretamente. E o não preenchimento disso pode, inclusive, causar a reparação, o dever do profissional da escola reparar o dano à família que foi acometida por aquele fato. Fabiano, muito obrigada pelos esclarecimentos para os nossos ouvintes nessa manhã. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar da CBN Maringá. Um abraço a todos. Nós ouvimos o Fabiano Ferreira, que é advogado, e detalhou, nesses casos de acidentes escolares, quais são as responsabilidades, o que a lei diz, quais devem ser os procedimentos adotados por professores, pela direção, e claro, depois da criança socorrida, adolescente socorrido ali, o que deve ser feito então para ver de quem foi a culpa, como é que se resolve essa questão depois. Se você quer rever essa entrevista, corre lá em cbnmaringá.com.br, agora 9h59.